Podem tomar seus assentos. Os anos se passam. Deus levanta reis em Israel. E depois de um tempo, Israel foi dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, onde se levantaram os reis que temeram mais ao Senhor, os reis que confiaram no Senhor. No reino do sul, nem tanto, eles eram mais desobedientes e não temiam ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 29, a Bíblia vai nos contar uma história de um rei chamado Josafá. Um dia, os moabitas e os amonitas e os meunitas, que eles se juntaram como um só povo para pelejar contra o reino de Josafá, para pelejar contra o reino do norte, o reino que estava sendo governado por Josafá. E quando falaram assim a Josafá: rei Josafá, vem um povo muito numeroso e ele está aqui perto da nossa cidade. Eles se juntaram como um só grupo, como um só povo, para pelejar contra nós. Quando Josafá ouviu isso, quando Josafá ouviu essa notícia, a Bíblia diz que ele teve medo. O seu coração se apavorou, em outras traduções está escrito assim, ou teve medo. E a única solução que ele pensou, que ele já tinha pensado em seu coração, é pedir socorro do Senhor. Ele tinha já lutado várias guerras, várias lutas, várias batalhas, e tinha vencido, porque ele era temente ao Senhor e guardava seus mandamentos. Mas quando ele escuta a notícia dos seus servos, que os amonitas, os moabitas e os meunitas estão cercando Jerusalém como um só povo, ele vai dizer que um povo enorme, um inimigo enorme, cercando Jerusalém para pelejar, para atacar Jerusalém. Quando ele ouve essa notícia, ele teve um grande medo, ele se apavorou. Então ele buscou refúgio no Senhor, ele foi buscar o Senhor, e ele convoca todo o povo de toda Jerusalém e Judeia e Judá: irmãos de Jerusalém e Judá, venham ao templo, porque o inimigo está à porta e nós não temos como vencer. A única solução é clamar ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Então venham. E a Bíblia diz que se ajunta grandes e pequenos, até criança de colo se ajunta no templo para clamar ao Senhor, para pedir socorro do Senhor. Então ele faz a seguinte oração: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus a quem está nos céus? Tu não dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. No versículo 12 ele disse: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O mundo, irmãos, nos ataca de modo muito poderoso, com afrontas, aflições, com notícias, e isso abala a maioria dos corações. Isso traz angústia para os corações das pessoas em nossos dias que estamos vivendo. As notícias, o que acontece no mundo aí fora, o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no Brasil. A única solução, a nossa única reação é o medo. A nossa única reação de alguns é o medo, ele se apavora, porque quem vai escapar?
Quem vai conseguir escapar da afronta do inimigo, da doença, da enfermidade? Como? Então o coração se abala e fica em angústia e não sabe o que fazer. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles sabem o que fazer. Aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Senhor Jesus no coração, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. A angústia, a aflição tenta desanimar, tenta diluir, tenta diminuir e transformar o coração em um coração medroso, apavorado, e não sabe o que fazer. O medo destrói, o medo fracassa, o medo entra no coração e diz: não há como mais escapar, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, não há mais escape, pois o medo faz isso. Ele tira a força, e tira o vigor, tira a confiança. E é o que está acontecendo hoje, é o que está acontecendo em Manaus, é o que está acontecendo em nosso Brasil. A enfermidade veio e atacou os seres humanos e eles tiveram medo, ficaram apavorados. Fecha isso, fecha aquilo. Vamos, e agora o que fazer? Onde está a vacina? Onde está a cura? Onde está? O inimigo é grande demais. A aflição, o medo já dominou o coração. A angústia já está completa no coração. Onde está? Onde está a esperança? Onde está a confiança? Onde está? É nesses tempos difíceis, irmãos. É nesses tempos difíceis. É nesse tempo difíceis que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que a oração do justo vem no coração e transforma, e tira o medo, e tira a angústia, e traz a coragem, e traz o vigor, traz a força ao coração que antes estava em angústia. A oração traz isso. A oração com a confiança no Senhor. Quando Josafá termina de fazer essa oração com todo o povo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre um levita, sobre Jaziel, um levita, no meio da assembleia. Depois que Josafá terminou de fazer esta oração maravilhosa, apaixonante, ele diz assim: nós não temos força, Senhor. O inimigo é muito numeroso, é muito grande, está aqui perto, está quase a nos atacar. E quando ele termina de fazer essa oração, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o levita, no meio da assembleia. E quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, Jaziel clamou ao povo assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Essa foi a palavra do Senhor ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. Irmãos, igreja, nós que estamos aqui, por que ter medo? Por que se abalar? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
fique precipitado. A batalha não é nossa, é do Senhor. Apenas fique em sua posição. Qual a posição da igreja? Nos tempos difíceis, qual a posição da igreja? Qual o papel da igreja? Demonstrar medo, demonstrar angústia, demonstrar que pavoro às pessoas. Não, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. A luz não pode se esconder. No tempo de escuridão, a luz resplandece. A igreja está no mundo, a igreja deve brilhar no tempo de trevas, no tempo de angústia. Não se apavore, não tenha medo. A batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. A batalha é de Jesus, a batalha é do Senhor. Em tempos difíceis, tenha a posição do servo de Deus. Não é compartilhar medo, é compartilhar coragem. Irmão, Deus está conosco. Deus está conosco. Continuando, depois que o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, e ele trouxe a palavra de Deus para o povo de Judá e Jerusalém, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, depois de consultar o Senhor. Josafá disse para alguns homens: reúne alguns homens aqui. Ele disse: reúne-se os homens, só apenas alguns homens, para que quando nós formos ao deserto de Tecoa, esses homens vão cantando e adorando o majestoso nome do Senhor e o esplendor das suas santidades, da sua santidade. E esses homens vão até o deserto de Tecoa, cantando assim: dai graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dai graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Isso é incrível. Antes o medo domina o povo, vem sobre o coração de Josafá. A palavra do Senhor veio. Depois que a palavra do Senhor veio, a oração já era outra, o louvor, o cântico já era outro. Dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Isso é incrível. Somente Deus faz isso. Somente Deus tem a resposta à humanidade que está em angústia, que está em desespero. O medo domina, mas quando o Espírito do Senhor vem sobre o homem e ele entrega a palavra de Deus ao povo, o coração muda. Não está mais em medo, mas está confiante naquilo que Deus vai fazer. Está confiante naquilo que Deus vai fazer, porque a batalha não é nossa, a batalha é de Deus, e Deus está conosco. Somente Jesus, irmãos, pode tirar a angústia, tirar o medo. Ele se levanta e diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. A ciência tem limite, a medicina também, mas Jesus não trata somente o corpo físico. Ele vai aonde a medicina não vai, onde a ciência não vai. Ele trata a alma do homem, ele trata o coração do homem. Ele tira o medo, tira a angústia e traz a coragem, traz o vigor. E traz a coragem, traz o vigor. Somente Jesus faz isso. Enquanto eles cantavam, enquanto eles iam de Jerusalém ao deserto de Tecoa, eles iam cantando: dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Enquanto eles cantavam isso, esse verso, esse lindo verso de um cântico, a Bíblia diz que o Senhor
preparou uma emboscada contra o povo dos moabitas, dos amonitas. E aconteceu o seguinte: quando eles chegaram no deserto de Tecoa, a Bíblia diz que tinha um cadáver muito numeroso. Eles enxergaram apenas cadáveres mortos, porque Deus levantou uma emboscada, preparou uma emboscada contra ele, que eles se mataram uns aos outros. Eles se mataram uns aos outros. E quando o povo de Judá, de Jerusalém chegou lá, já não havia mais um exército de pé, mas no chão. Não havia um numeroso exército vivo, porém morto. Não estava mais pronto para a batalha, já estavam mortos. E quando eles olham aquilo, creio que ficam surpresos, ou já sabiam, porque Deus falou que a batalha não era deles, mas sim do Senhor. O Espírito veio sobre Jeaziel e ele falou isso. E quando eles chegam ao local, eles passam durante 3 dias só saqueando os objetos de valor, as roupas, os objetos preciosos. E depois de 3 dias, eles voltam para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles voltam para Jerusalém alegres. Por quê? Porque a Bíblia diz que porque o Senhor encheu os seus corações de alegria. Porque o Senhor encheu seus corações de alegria. E quando eles voltaram para Jerusalém alegres, eles foram direto ao templo para adorar o nome do Senhor. Foram direto ao templo para adorar o nome do Senhor. O Senhor encheu o coração daquele povo de alegria. O povo estava medroso antes. Quando o Espírito falou por meio do levita, com aquela palavra, e quando chegaram ao local e viram aquele exército caído ao chão, eles voltam louvando, alegres, porque o Senhor tinha dado a vitória a ele. O Senhor tinha dado a vitória àquele povo de Israel. O choro pode durar uma noite, como diz o salmista, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Em tempos difíceis, irmãos, como igreja, o nosso dever não é ter medo, é confiar no Senhor. O nosso dever é dobrar nossos joelhos e buscar a resposta do Senhor. Nosso dever, o nosso papel como luz deste mundo, como sal dessa terra, como embaixadores de Cristo, é trazer coragem, é dar a resposta. Qual resposta? De alegria, de gozo, de felicidade. Porque quem enche o coração de alegria? O Senhor. O Senhor enche o coração de alegria. Somente o Senhor pode encher o coração de alegria. Louve o Senhor com suas palmas neste lugar. Os anos se passam. Judá, o povo do norte, o reino do norte é levado para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, a cidade está destruída. Os muros estão destruídos. E se levanta um homem chamado Neemias. Ele está lá na cidade de Suzã, servindo ao rei Artaxerxes. Ele está lá em Suzã. E Anani, junto com um dos povos lá de Judá, um dos seus irmãos, chegam junto para Neemias, para falar com Neemias. E Neemias pergunta: como está o povo lá em Jerusalém?
como está o povo que escaparam do exílio, do cativeiro, como é que eles estão lá em Jerusalém, como eles estão vivendo e como está a cidade. E eles dão essa resposta a Neemias. Os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimado ao fogo. Essa é a notícia que Neemias tem. Essa é a notícia que Neemias escuta do povo de Judá. O seu povo, depois de cativo, volta para a sua cidade e vê tudo destruído. Os que estão lá, que não foram levados para a Babilônia, estão vivendo miséria, estão em desprezo, aflitos. E os que conseguiram escapar, quando olham aquilo, meu Deus, essa é a cidade de meus pais, como está ela? Meu Deus, como está a minha cidade? Como está minha Jerusalém, onde meus pais adoraram, uma cidade tão bela antigamente, como está agora destruída, os muros danificados. Neemias, ao ouvir esta palavra, ele diz assim: assentei-me e chorei, pranteei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando a Deus dos céus. Quando ele escuta essa resposta, o que ele vai fazer? O que ele faz? Quando ele escuta que seu povo está vivendo na miséria, no desprezo, ele vai ao Senhor em oração. E ele diz que assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso que ele faz. Um mês se passa, Neemias está servindo ao rei, ele é copeiro do rei, e ele vai servir ao rei. Ele pega talvez a taça, e quando coloca o vinho, quando ele dá ao rei, o rei olha e vê seu rosto abatido. Ele diz: por que está triste? Não está doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Alguns comentaristas dizem que quando o rei fala isso, tristeza do coração, quer dizer que Neemias estava sofrendo de coração quebrantado, partido, em angústia. Uma angústia profunda que levou ele a dobrar seus joelhos, a clamar a Deus por causa que seu povo estava sofrendo. Por causa que seu povo estava sofrendo. Neemias pede permissão do rei e vai a Jerusalém. Ele consegue a permissão do rei e ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. E ele constrói nos impressionantes 52 dias. Constrói todo o muro de Jerusalém. Por que construiu o muro de Jerusalém? Porque o muro destruído, o muro caído, está vulnerável aos inimigos. O inimigo pode entrar novamente e destruir aquilo que já está destruído, destruir aquilo que resta. Por isso ele resolve ir reconstruir os muros de Jerusalém. Irmãos, construa ao redor de sua casa um muro. Construa ao redor de sua casa, de sua família. Construa um muro para o seu amigo. Construa um muro para o seu companheiro. Talvez ele está em miséria, em desprezo, não tem força para fazer isso. Construa você um muro ao redor do seu próximo, em oração, em súplica, em jejum ao Deus dos céus. Faça isso. Ver o seu irmão aflito, em angústia, vá lá. Não
ataque, ele está sem força. Como ele vai retroceder, como ele vai retribuir ao ataque? O ataque pode ser fatal. Ele está só esperando. Eu não vou aguentar mais. Alguém tem que me ajudar. Alguém tem que me ajudar. Eu estou aflito. Eu estou em desprezo. Eu estou em miséria. Meu coração está quebrantado. Eu não sei para onde ir. Neemias tem que ser levantados. Neemias tem que ser levantados no século 21 para proteger a igreja, para construir um muro contra a igreja, a favor da igreja, contra o inimigo de nossas almas, contra a escuridão. Faça isso. Ajude seu próximo. Ajude seu próximo. Ajude seu povo. Ajude seu companheiro. Construa um amigo. Construa um muro ao redor de seu amigo, ao redor de sua família, ao redor de seu lar. Não deixe o inimigo vir novamente e tentar destruir. Não deixe vulnerável o seu campo de batalha. Faça isso através da oração. Temos que fazer isso através da oração, porque somente isso que nos traz a vitória. Somente isso que nos dá a vitória. Somente através da oração. Enfim, nós vimos que em tempos difíceis a solução era orar. Em tempos de aflições a solução era orar. E a oração trazia alegria ao coração que antes estava triste. Nós vimos que através da oração, no tempo onde o povo estava em aflito, através da oração, Deus levantou um homem para que reconstruísse o muro que estava em Jerusalém. Mas nós também chegamos em Atos, na era da igreja. A igreja nasceu em oração. Nasceu com 120 homens no cenáculo, agonizando, orando e chorando. Já estavam assentados, talvez cansados. A igreja nasceu em oração, nasceu de joelhos dobrados. Quando estava em oração, o Espírito Santo veio. A promessa de Joel 2:28 se cumpriu naquele povo. E não foi só isso. No tempo da igreja, eles tinham o maior poderoso exército da época, o Império Romano. A igreja tinha como inimigo também o Império Romano, que vinha para destruir e afligir. Tinham os próprios judeus, o seu próprio povo, e tinham os gregos, que era um povo de alto conhecimento, que tinham um alto conhecimento em si mesmo. A igreja era atacada por esses três inimigos: o Império Romano, os judeus e os gregos. Mas o que eles faziam? Será que eles se sentiam encolhidos? Se sentiam medrosos? Meu Deus, parece que Deus não está conosco. O Império Romano está matando nossos irmãos. O nosso próprio povo está contra nós. Ninguém está comigo, será? Não pensavam isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E quando chega no final do capítulo, ele vai dizer: e dia por dia o número de salvos era acrescentado pelo Senhor. A igreja crescia nesse tempo de angústia e aflição, nesse tempo onde o inimigo atacava. O que está acontecendo hoje em nosso Manaus, em nosso Brasil? Onde está a verdade na religião? Onde está a verdade na política? Onde está a verdade? Quem tem a solução para resolver nossos problemas da alma? Quem tem a solução como representante de Cristo, usados por Deus
temos que dar esta solução. Exemplo de coragem, não de medo, de força e não de fraqueza, pois somos o povo de Deus. E mesmo que lutas se levantem, mesmo que inimigos se levantem, nossa força vem do Senhor. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Aflição, angústia, espada, medo, vida ou morte? Somos entregues à morte, Paulo diz, o dia todo, considerado como ovelhas para o matador. Mas quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Ele diz: nada vai me separar do amor do meu Deus, do amor do meu Salvador, do amor do meu Rei e do meu Senhor. Por isso que Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Antes de tudo. Façam-se orações, faça-se súplica em favor de todos os homens, em favor de todos os povos. Antes de tudo, se levantemos nessa noite. Aleluia.